Bom dia, meu nome é Bruno do Vale Antonucci, sou bolsista do PIBIC, meu orientador é o Dr. Leopoldo Susumu Matsumoto e meu co-orientador é o Dr. Luiz Eduardo Azevedo Marques Lescano. O título do meu trabalho é Influência do fungo micorrízico arbuscular das redes micorrízicas comuns no desenvolvimento de fazelos vulgares e aumento da tolerância dos feijoeiros à infecção por macrofumina faseolina, ok? Vamos começar falando um pouco sobre a micorriza arbuscular, que na verdade é a união simbiótica entre o sistema radicular das plantas e o fungo micorrízico arbuscular, ou seja, da raiz com o fungo, ok? E isso ocorre em pelo menos 65% das espécies vegetais no mundo todo, incluindo espécies de importância agrícola, como feijão, soja, algodão, milho, tá bom? Isso ocorre porque o fungo micorrízico ele acaba disponibilizando micronutrientes do solo de difícil acesso para absorção das plantas pela raiz. Então ele acaba transferindo fósforo, compostos nitrogenados até a água, né? Isso confere à planta uma vantagem nutricional e de resistência, né? Ela pode se tornar mais tolerante a espécies reativas de oxigênio, né, em caso de estresse oxidativo por estresse oxidativo hídrico ou por infestação por organismos ou pragas também, tá bom? Bom, o fungo micorrízico tem duas vias de colonização, né, conhecidas, que é a partir do esporo, né, pode germinar, e a hifa dele penetra pela raiz até atingir o córtex, onde ele cria estruturas conhecidas como arbúsculos, onde ele expande sua superfície de contato para troca, né? E pode vir a exteriorizar as suas hifas de novo no solo, né? Criando um micélio externo, que pode vir a colonizar raízes de plantas vizinhas também, né? Dando origem ao que a gente conhece como redes micorrízicas comuns, que são redes micorrízicas compartilhadas entre duas plantas ou mais, né? Essas redes podem servir como canais de transferências de nutrientes e até de moléculas sinalizadoras, segundo alguns autores. E o objetivo desse trabalho é justamente isso, avaliar os efeitos da micorriza arbuscular e da rede micorrízica comum no desenvolvimento e resposta do feijão à infecção pela macrofumina faseolina, ok? Bom, a gente precisou coletar solo para esse experimento. Foi coletado no campus Luiz Meneghel, né, na UEMP, de Bandeirantes. É o solo regional latossolo vermelho eutroférrico. Metade desse solo teve que ser esterilizado, na verdade teve que ser aquecido, a fim de eliminar os propágulos viáveis do fungo micorrízico, né? Apenas metade desse solo, repetindo, num procedimento de vapor fluente de autoclave. Cada amostra ficou durante 1 hora a 90 graus Celsius, né? E esse procedimento foi repetido 3 vezes para cada amostra, no intervalo de 24 horas. O preparo dos vasos foi da seguinte forma: ambos os vasos tinham compartimentos laterais e centrais. Plantas foram desenvolvidas tanto nos compartimentos laterais quanto no central. Só que o compartimento central ele era formado por um cilindro, em todos os casos. No primeiro caso ali, ó, foi formado por um cilindro de malha metálica que só permitia a passagem de hifas do fungo micorrízico e não de raízes. Por que isso? Porque os compartimentos laterais desse primeiro caso, eles tinham solo com propágulos viáveis do fungo micorrízico. O central não tinha solo com propágulos viáveis. Ok? Ou seja, a planta do compartimento central ali no primeiro caso cresceu num solo sem propágulos viáveis de micorriza, mas a condição dela, ou seja, o compartimento que ela estava, como tinha a porosidade para permitir a passagem das hifas, ela foi colonizada via rede micorrízica comum pelas plantas laterais. No segundo caso aqui, ó, a colonização foi isolada, ó,
Porque o cilindro central, no segundo caso, ele era de barreira intransponível, ou seja, não permitia a passagem de hifra das plantas laterais para a central, ok? Então, ocorreu a colonização isolada, apenas por via espórica. E agora aqui, ó, o último exemplo aí, a última figura, que as plantas cresceram sem colonização, no caso, a barreira do cilindro era intransponível também, mas não houve colonização de nenhum tipo, porque o solo não tinha propágulos viáveis de fungo micorrízico, ok? A condução do experimento foi em caso de vegetação, né? Aqui vocês podem ver melhor, a partir dessas imagens, como que ficou. As plantas foram inoculadas com a macrofumina com 21 dias. Primeiro a gente inoculou as plantas laterais, né? Depois de 21 dias a gente inoculou as plantas do compartimento central, as do cilindro, tá bom? Ao final do experimento foram avaliadas características vegetativas das plantas, ou seja, a altura da parte aérea, massa seca da parte aérea e de raiz, tá? A porcentagem de folíolos com sintomas da infecção também foram avaliados. E a porcentagem de colonização micorrízica, né? Que foi feito com amostras de raízes coradas e analisadas pelo microscópio, tá certo? No final, os resultados foram comparados por meio de análise de variâncias, seguidos pelo teste de Tuck a 5%. Bom, vamos para os nossos resultados. Essa tabela aqui está mostrando só as plantas do compartimento lateral, ok? Está mostrando tanto massa seca da parte aérea, massa seca de raiz, incidência de sintomas foliares e colonização micorrízica. No primeiro caso aqui do tratamento 1, a gente pode ver que não houve diferença significativa de massa seca de parte aérea ou de raiz, né, a favor da formação da rede micorrízica comum. Porque aqui a gente está vendo as plantas laterais, ou seja, a gente não consegue ver de forma tão pronunciada o efeito da rede micorrízica comum. Porque o foco é a planta central, né, que a gente consegue ver com mais precisão. Mas dá para ver que os resultados já foram superiores às plantas do último tratamento, né, que nem sequer foram colonizados pelo fungo micorrízico. Analisando de uma forma geral, a gente consegue ver que o destaque mesmo está nos resultados da incidência de sintomas foliares por parte das plantas laterais, tá bom? Porque mesmo elas sendo as plantas laterais, elas estabeleceram também rede micorrízica com a planta central no tratamento 1. Então a gente pode ver que a incidência de sintomas está bem menor nesse primeiro tratamento, né, do que no tratamento do meio e no final, tá bom? Agora, na segunda tabela, a gente consegue ver os resultados das plantas do compartimento central, né? Que na massa seca da parte aérea elas apresentaram resultados mais elevados, né? E na incidência de sintomas foliares também, ó, do tratamento 1 foram bem menores do que os do tratamento 2 e que o tratamento 3, né? Que nem tinha colonização, tá bom? Isso é um resultado a favor do que a literatura nos traz sobre a rede micorrízica comum, em questão de transferência de moléculas sinalizadoras de uma planta para outra e de nutrientes, o que confere à planta, sob a influência da rede micorrízica, uma vantagem de resistência e de preparo da defesa, né, em caso de infestação ou infecção, tá bom? Então, a partir desses resultados, a gente pode concluir que no presente estudo foi observado que a colonização pelo fungo micorrízico arbuscular proporcionou maior desenvolvimento da parte aérea dos feijoeiros, mas não das raízes. A intensa colonização das raízes pelo fungo micorrízico arbuscular contribuiu para a maior tolerância das plantas à infecção pelo fungo fitopatogênico Macrofumina faseolina. A formação de rede micorrízica comum possivelmente também contribuiu para a redução dos sintomas causados pela infecção do fitopatógeno.
Bom, por que que a raiz, no caso, não apresentou resultados maiores de massa seca por parte das plantas colonizadas? Porque, segundo alguns autores, isso pode ser justificado, na verdade, pelo fato de que na presença do fungo micorrízico, a planta ela acaba não investindo tanta energia na propagação de estruturas de raiz, porque ela já tem lá o fungo micorrízico para auxiliar ela, né, na absorção dos nutrientes, ok? Eu queria agradecer, então, a minha agência de fomento, Fundação Araucária, o Laboratório de Microbiologia dos Solos, toda a equipe, e ao ENP também. Aqui estão minhas referências e muito obrigado.